Olá, colega cirurgião plástico, eu sou Juliano Borilli, cirurgião plástico, criador da lipoaspiração de média definição. Mais de 20 anos de experiência nas cirurgias plásticas estéticas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional Rio Grande do Sul. E eu preparei para vocês um curso especial para que você possa ficar apto a realizar as lipoaspirações de média definição, obtendo resultados duradouros, atléticos e muito naturais. Essa técnica traz uma quebra de paradigmas, novos conceitos, para que você possa ter, na sua clínica, resultados superiores. Como você mesmo pode ver na tela, nós temos casos de pré- e pós-operatórios de pacientes com condições físicas diferentes, mas que em todos eles nós podemos ter uma grande previsibilidade dos resultados utilizando a abordagem da lipoaspiração de média definição. Criando retalhos mais delgados, nós temos uma conexão ao relevo muscular profundo desses pacientes, o que permite que a sua anatomia seja a responsável pela definição. Nós não estamos falando aqui em esculpir gordura ou esculpir o tecido subcutâneo. Nós estamos aqui contando apenas com a anatomia do paciente. E esse é o compromisso que o paciente também terá com o resultado cirúrgico. Nós, na verdade, estamos só criando um ambiente adequado para que o relevo muscular do próprio paciente, treinado pelo paciente, vai determinar o grau da sua definição. Além de determinar um novo grau de definição, nos pacientes de lipoaspiração, somente e isoladamente, nós também podemos combinar a lipoaspiração de média definição e seus conceitos a cirurgias de mini abdominoplastia ou abdominoplastia, com retalhos mais delgados do que qualquer outra técnica convencional pode oferecer. Dessa maneira, nós temos uma ferramenta poderosa para realizar cirurgias em pacientes que já são cirurgias terciárias, cirurgias secundárias, que foram submetidos a outros métodos, ao uso de tecnologias ou energia externa e tiveram alterações de relevo, fibroses ou mesmo excesso de pele residual depois da cirurgia. Então, com a lipoaspiração de média definição associada à abdominoplastia ou à mini abdominoplastia, você terá uma ferramenta muito importante para cirurgias reparadoras pós maus resultados obtidos depois do uso de tecnologias ou cirurgias de alta definição que não foram muito bem sucedidas. O caso é um exemplo clássico de paciente que foi submetido a uma lipoaspiração de definição, de alta definição, com o uso de tecnologias e que apresentou uma evolução insatisfatória, com muita fibrose, alterações do relevo da sua pele e que, numa cirurgia convencional, seria quase que impossível corrigir esse tipo de alteração. Mas utilizando os retalhos mais delgados, que são um dos princípios básicos da lipoaspiração de média definição, combinando eles a uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia, nós poderemos sim corrigir esse tipo de alteração pós-operatória dessas cirurgias prévias e oferecer ao paciente um resultado superior. E para quem é esse evento? Esse curso foi desenvolvido especialmente para você, cirurgião plástico, para você residente em cirurgia plástica, que está começando com a lipoaspiração de definição ou que já realiza lipoaspiração de definição, que já utiliza tecnologias, mas quer uma outra opção que possa ser de resultados mais previsíveis, sem o uso de qualquer tipo de aparelho especial ou tecnologia. A lipoaspiração de média definição é bastante simples, tanto nos seus conceitos quanto na sua execução. Uma série de passos que devem ser seguidos à risca vão permitir você obter resultados superiores. É uma oportunidade para que você possa adquirir para a sua clínica um produto premium e uma nova ferramenta para oferecer aos seus pacientes. E tudo que você vai precisar é apenas uma simples cânula comum de lipoaspiração. Nenhum outro tipo de aparelho é necessário para a realização dessa técnica. Veja no slide o design dessa cânula, ele é especial, com uma furação especial, 3 furos em linha, de um lado só do tubo, com um objetivo muito importante, que é proteger o plexo subdérmico, do qual nós vamos falar logo em seguida. Então, como vai funcionar? Nós dividimos o nosso conteúdo em 2 aulas. Nós temos uma aula gravada, onde vamos discutir os fundamentos, critérios técnicos, e uma segunda aula, ao vivo, que será uma sequência e uma continuidade dessa primeira aula.
é muito importante que você separe um tempo para assistir as duas aulas, pois elas são complementares e nós pensamos esse desenvolvimento de maneira sequencial. O grande objetivo desse evento é oferecer para você todo o fundamento e a criação da lipoaspiração de média definição, a prevenção e o manejo de complicações, a discussão de casos clínicos, prevenção do umbigo triste, a criação dos retalhos superdelgados, de uma maneira que você possa reproduzir na sua cidade, na sua clínica. E para que você possa oferecer para os seus pacientes essa nova ferramenta, ou essa ferramenta que tem um poder de criar resultados superiores, ou muitas vezes comparáveis a qualquer outro tipo de técnica que está sendo oferecida atualmente, mas de uma maneira muito mais simples, sem a necessidade de aparelhos ou tecnologias. E obviamente nós sabemos que o marketing do uso da tecnologia é muito importante para que nós possamos vender o nosso trabalho e expandir o nosso número de clientes. Mas lembre-se que a obtenção dos resultados, o desfecho estético, é muito mais importante que o processo. Muitas vezes toda essa tecnologia cria uma grande ferramenta de marketing, mas que pode entregar resultados limitados e não previsíveis no final do processo. O que eu estou aqui oferecendo para vocês é um sistema muito simples, mas que tem um desfecho muito previsível. Para que você possa se tornar uma referência na sua cidade, na sua clínica, uma referência nacional ou mesmo internacional com o sistema da lipoaspiração de média definição. Lembre-se que eu, sem utilizar nenhum tipo de tecnologia, hoje sou uma referência internacional na lipoaspiração de média definição, dou palestras, cursos ao redor do mundo, sou convidado para operar em outros lugares sem a necessidade de nenhum tipo de aparelho ou energia externa. Então você tem a oportunidade com esse curso de ampliar os seus horizontes e oferecer uma ferramenta poderosa. Quais são os fundamentos da lipoaspiração de média definição? O primeiro e mais importante é que nós não necessitamos nenhum tipo de tecnologia ou energia externa. Nós vamos necessitar apenas de uma cânula de lipoaspiração simples com um design específico. O segundo fundamento é que no momento que eu crio esses retalhos mais delgados, através dessas cânulas especiais que me permitem proteger o plexo subdermo, eu vou necessitar de moldes de compressão. Esses moldes de compressão, eles são especiais, são criados de acordo com cada paciente, são customizados com a anatomia de cada paciente e eles vão auxiliar a conexão desse tecido agora mais delgado ao relevo muscular profundo de cada um. E o terceiro fundamento é que, baseado nesse tipo de conexão, nós ainda vamos conseguir prevenir a ocorrência do umbigo triste, que é uma ocorrência comum e muito frequente após lipoaspirações simples ou mesmo lipoaspirações de alta definição. E se eu pudesse destacar 2 pontos para vocês em relação aos resultados da lipoaspiração de média definição, eu diria que a criação desses retalhos superdelgados nos permite resultados superiores nas abdominoplastias, expondo o relevo muscular profundo desses pacientes. Isso mudou completamente o nível de resultado que nós obtínhamos em retalhos convencionais. E o segundo ponto é, a prevenção do umbigo triste foi um divisor de águas em relação ao tipo e ao nível de resultado estético que eu poderia obter antes dessa técnica. Ou seja, a prevenção de umbigo triste, ela combina muito bem com a lipoaspiração de definição e é um grande upgrade nos seus resultados estéticos. E obviamente nós vamos discutir esses pontos e seus pormenores logo adiante nessas aulas em sequência. Hoje nós temos cirurgiões plásticos certificados pelo MD Prime Institute ao redor do mundo. Nós já estamos em 16 países, além, obviamente, de muitos cirurgiões plásticos brasileiros que já aderiram à nossa técnica. E veja que essa não é uma técnica excludente. Você pode continuar realizando suas lipoaspirações de alta definição, utilizando suas tecnologias em alguns casos, e em outros casos você pode utilizar essa ferramenta, que é a lipoaspiração de média definição, quando bem indicada. Portanto, nós temos cirurgiões plásticos experientes que começam a utilizar a lipoaspiração de média definição, e nós temos também aqueles cirurgiões que estão acabando a residência, que estão saindo do mercado, estão na dúvida se fazem um investimento alto em tecnologias ou se vão tentar, obviamente, não utilizar a tecnologia, mas precisam de um resultado superior. E essa ferramenta, que é a lipoaspiração de média definição, é a resposta para esses 2 grandes grupos. Porque o mais importante, no final,
é o desfecho estético, é a satisfação do paciente, é o que entregamos ao paciente. Você pode ter um grande processo, com muitas ferramentas, mas se você não entrega o que foi prometido, se você não chega a alcançar a expectativa do paciente, de nada adiantou um grande marketing e grandes utilizações de ferramentas com alto custo. Ou seja, a lipoaspiração de média definição é mais uma opção no seu leque de ferramentas no seu arsenal médico. Curiosamente, a minha história começa com elementos bem distintos. Eu sou filho de uma psicóloga e de um engenheiro, ou seja, são áreas completamente opostas, mas que me serviram muito bem para a criação de processos em relação à aplicação à cirurgia plástica e tratamento dos pacientes. Lá no início da minha carreira médica, eu fiz toda a minha formação aqui em Porto Alegre, na Faculdade Federal de Ciências Médicas, eu comecei a fazer cirurgias de face. E me especializei, saí da cidade para fazer a especialização em endobrown, que era a utilização de videocirurgia através de microincisões, a colocação de câmeras e o descolamento de toda a região frontal, do terço superior e médio da face, para que se fizesse a correção e o posicionamento do supercílio desses tecidos. E fiquei conhecido por isso. Durante 7 anos eu realizei esse tipo de cirurgia. Mas veja que as coisas são bastante curiosas e muitas vezes a gente pensa que está preparado ou está fazendo algum grande plano e a gente é surpreendido pela vida. Num dos congressos em que eu fui apresentar um trabalho de uma técnica específica que eu havia criado de endoscopia da região da face, em Las Vegas, eu estava passando pela frente da porta de um auditório, em uma sessão em que havia um cirurgião chamado Henry Mendes, que estava dando um curso de um dia inteiro. Eu olhei e entrei para ver o que era aquilo, que falava de abdominal etching, ou seja, de esculpindo o abdômen, como a tradução mais simples. Aquilo me chamou a atenção, o meu background sempre de treinamento físico desde a infância, é um hábito da família, e todo esse background da academia, do treinamento, me despertou uma curiosidade grande em relação a essa técnica que criava formas ou aumentava ou potencializava as formas musculares do abdômen do paciente. Eu fiz aquele curso e a partir daí eu tive um problema. Voltei à minha cidade, voltei a Porto Alegre e desde naquele momento em diante eu vi que a cirurgia de face não era mais o meu lugar. Eu resolvi então começar a estudar essa cirurgia de criação de relevo abdominal, mas alguns pontos bem específicos não estavam bem de acordo com as coisas das quais eu acreditava, ou com os treinamentos, ou com todo aquele background da academia. E comecei a criar, a partir daí, já um ninho dos primeiros elementos da lipoaspiração de média definição. E a partir desse momento, nós começamos a trabalhar de maneira muito intensa no desenvolvimento e na pesquisa de uma maneira que pudesse substituir o conceito inicial do Henry Mendes, do abdominal etching, que era criar formas na gordura. A escultura na gordura, ela cria volumes, cria relevos, ela é muito diferente de uma lipoaspiração tradicional, porém, aquele tipo de relevo ou a pele, ela não vai se comportar de uma maneira constante ao longo do tempo. A pele vai perder tensão, aquela gordura esculpida pode aumentar de volume, diminuir de volume, ou seja, os resultados podem ser imprevisíveis. E a nossa missão foi desenvolver um sistema que pudesse criar uma pele e um relevo mais delgado que fosse se conectar ao relevo muscular profundo dos pacientes. Então, o melhor tipo de paciente era aquele que já realizava algum tipo de treinamento físico, obviamente. Eu precisava relevo muscular verdadeiro no seu abdômen, mesmo que eles não tivessem aparentes. Ou seja, o músculo deveria estar lá, treinado, mesmo que coberto por uma camada de gordura um pouco mais espessa, uma pele com menor tensão. E aí nós dividimos em 2 grandes grupos. Os pacientes que são bons candidatos para a lipoaspiração de média definição são aqueles que têm o relevo muscular palpável a uma contração isométrica durante o exame, mesmo que não sejam visíveis. Dessa forma, eu consigo criar um tecido e uma cobertura mais delgada
E através dos moldes de compressão, nós vamos levar esse tecido para que haja uma cicatrização, uma fibrose guiada que funcionará a nosso favor. Então, o desenvolvimento desses moldes de compressão, eles passaram por uma série de testes, de pesquisa, com análise de tecido, biópsias, imagens endoscópicas, imagens de tomografia computadorizadas, ressonância magnética. Ou seja, nós conseguimos demonstrar, através de todos esses elementos, que a compressão contínua, de maneira adequada, ela pode sim controlar a cicatrização e pode sim conectar o tecido que foi lipoaspirado à camada muscular profunda, de uma maneira segura e previsível. Nós, através das análises de tecido, das biópsias, nós conseguimos observar que o tecido, na verdade, existe um alinhamento e uma melhor distribuição do colágeno nas áreas que são submetidas à compressão constante. Diferente de uma área de lipoaspiração convencional, que não tem um pad, que não tem um molde de compressão, onde esse tecido vai ter um alinhamento de colágeno que é aleatório. Fibras colágenas que correm em direções opostas, criando maior volume e criando irregularidades eventualmente. Então, essa compressão ela é um elemento fundamental para complementar o que nós realizamos durante a cirurgia. Veja que nós temos um período muito claro entre a lipoaspiração, a compressão precoce, que dentro das 48 horas iniciais já cria uma imobilização que é muito frágil, que é de fibrina e de um coágulo, que vai ser substituída por uma imobilização de tecido conjuntivo frouxo em torno de 2 semanas e que no final de 45 dias vai apresentar já uma fibrose que será a fibrose guiada e controlada obtida através dos moldes de compressão. E foi mais ou menos nesse período que nós conhecemos o trabalho do Dr. Alfredo Royos, da lipoaspiração de alta definição, Vaser assistida, que na verdade tinha conceitos que eram um pouco diferentes, obviamente, do que nós estávamos fazendo. E foi por esse motivo, porque não estávamos usando o Vaser e porque não estávamos contando com o relevo da gordura esculpida, e sim com o relevo muscular dos pacientes, nós optamos por chamá-la de lipoaspiração de média definição e não uma lipoaspiração de alta definição, como descrito pelo Dr. Royos, uma vez que nós não estávamos nem realizando a técnica como descrita por ele, não utilizávamos o Vaser e também não estávamos esculpindo gordura. Dessa maneira, a lipoaspiração de média definição foi uma nomenclatura a qual escolhemos exatamente para diferenciar da técnica original, ou da técnica maior, que foi aquela descrita pelo Dr. Royos. A verdade é que nós estávamos entregando um produto com um resultado diferente e com um processo diferente. E nada mais justo que usar uma nomenclatura diferente. Porque essa é uma dúvida frequente. Por que essa não é uma alta definição média, uma alta definição baixa? Porque ela é um sistema completamente diferente da lipoaspiração de alta definição descrita pelo professor Royos. E durante 5 anos, só eu, obviamente, apliquei essa técnica que havia desenvolvido em nossa clínica, com a nossa prática, obviamente com os nossos colegas cirurgiões plásticos que nos auxiliavam, mas sem publicar, sem nenhum tipo de alarde. E depois do final desse 5º ano, nós fizemos a reunião de todos esses dados, todos esses pacientes, onde nós fizemos medidas, análises estatísticas, fotografias digitais, obviamente, e realmente nós tínhamos um outro tipo de desfecho, extremamente previsível, extremamente duradouro. Foi quando nos convidaram a um congresso em Utah para que nós apresentássemos essa cirurgia que nós estávamos realizando lá em Porto Alegre, no finzinho do Mapa Mundi, e fomos ao Utah, apresentamos a técnica e foi uma grande surpresa como ela foi recebida. Veja que nós estamos falando de um cenário onde a Lipo HD, a High Definition, fazia enorme sucesso, a venda de aparelhos, tecnologias externas, era um grande motor, inclusive como patrocínio dos congressos, e nós fomos lá apresentar um sistema extremamente simples, o qual não utilizava nenhum tipo de energia externa, nenhum tipo de aparelho daqueles, e que entregava resultados que eram surpreendentes. Isso foi muito poderoso, porque lá muitos cirurgiões plásticos do mundo inteiro que estavam
passaram a abrir a sua visão em relação ao sistema que pode realmente entregar um resultado superior. E eu acredito que foi nesse momento que a lipoaspiração de média definição começou a caminhar para a sua jornada de ser uma técnica reconhecida e consagrada mundialmente como hoje, dentro da história da cirurgia plástica mundial. E é muito gratificante ver hoje a técnica caminhando por suas próprias pernas. Como eu já disse, hoje nós estamos em 16 países, muitos cirurgiões plásticos brasileiros a reproduzem, com resultados incríveis. E é muito bom ver essa técnica criando cada vez mais espaço dentro da lipoaspiração de definição no mundo. Hoje, através dela, eu viajo o mundo inteiro treinando cirurgiões plásticos nessa técnica específica, participando de mesas e congressos do mais alto nível, com os melhores cirurgiões plásticos de contorno corporal do mundo. Eu gostaria que nós discutíssemos um pouco do conceito do que é definição muscular. Veja que nesse slide, nesse pequeno filme, nós podemos entender um exemplo muito típico e muito claro do que é definição muscular. A definição muscular é um estado dinâmico também do relevo muscular dos pacientes. Vejam que esse paciente em repouso tem um tipo de definição. Quando ele contrai levemente o abdômen, ele vai apresentar um outro tipo de definição. E numa contração completa dos seus retos abdominais, ele terá uma definição muito grande. E vejam que também as formas dos músculos que estão no abdômen do paciente também se modificam. Ou seja, a definição muscular não é um conceito estático. Por isso, criar relevos de gordura no abdômen do paciente vai criar certamente formas que não vão se modificar com o movimento desses pacientes. Vão agir de maneira desconexa com o relevo muscular profundo. Através do movimento nós teremos um tipo de relevo muscular desse paciente, enquanto a parede com o subcutâneo e essa gordura esculpida vai se comportar de forma diferente. Além disso, como nós vemos frequentemente, um paciente numa mesa cirúrgica, num pós-operatório, anestesiado, ele não vai apresentar nenhum tipo de relevo muscular. A parede muscular está relaxada. Quando nós identificamos aqueles relevos e aquelas sombras e aqueles picos e aqueles vales com muita forma ou um contraste muito grande na mesa cirúrgica, já com o paciente no pós-operatório, isso obviamente é um relevo esculpido na gordura. Vocês vão ver que na lipoaspiração de média definição, no pós-operatório, com o paciente relaxado, não temos forma alguma, obviamente porque esses músculos estão relaxados. E nós, novamente, contamos apenas com o relevo muscular desses pacientes. Uma vez que eles estejam contraídos, eles vão aparecer mais. Uma vez que eles estejam relaxados, nós não teremos formas musculares grandes e importantes. Porque para obter definição muscular, nós precisamos basicamente de 3 elementos ao mesmo tempo. Eu preciso de hipertrofia muscular, eu preciso de pouca gordura no subcutâneo e preciso da pele com uma tensão adequada que vai conectar todo esse tecido. Então, no momento que eu estou tratando um paciente que não treina, que não tem hipertrofia muscular, basicamente esse relevo vocês podem já concluir que não vem dos músculos. Ele virá de uma gordura esculpida, que se comporta de uma maneira bastante inadequada a longo prazo. Então, o que nós estamos propondo aqui é a criação de um sistema que faz um tecido subcutâneo pós-lipoaspiração bastante delgado, que vai ser conectado ao relevo muscular profundo através dos moldes de compressão, e quando não tiver a pele com a tensão adequada, nós vamos então associar a um mini abdômen ou uma abdominoplastia completa. Talvez você possa se perguntar, bom, a maioria dos meus pacientes não são pacientes que vão à academia ou que têm uma rotina tão intensa para que tenha definição muscular ou que tenha um six-pack no abdômen. São pacientes que têm um pouco mais de gordura, que têm pós-gestação, que têm diástase, têm hérnias umbilicais. Não há problema nenhum. Todos esses pacientes podem ser candidatos à lipoaspiração de média definição, desde que nós associemos as técnicas adequadas. Ou seja, se eu tenho flacidez da parede muscular,
por causa de uma diástase, nós vamos corrigir essa diástase, nós vamos fazer aplicaturas combinadas, as quais nós vamos discutir na técnica na próxima aula. São aplicaturas combinadas que vão dar a tensão adequada da parede, avançamento de oblíquos para o acinturamento melhor do paciente, para que esse tecido muscular possa ser recoberto por um relevo de tecido subcutâneo mais fino e assim conectado à profundidade. Vejam nesse exemplo, esse slide, uma paciente que tem muito mais flacidez e muito mais gordura do que um paciente convencional. Mas ela treinava, ela fazia lá 2, 3 vezes por semana da sua musculação e tinha algum grau de tensão muscular adequada. Mas, obviamente, com diástase, com hernia umbilical, com excesso de pele e essa gordura e essa flacidez. E veja que a aplicação dos conceitos da lipoaspiração de média definição pode entregar um resultado extremamente satisfatório. Porque em nenhum paciente, a anatomia da parede muscular profunda é um tubo, é reta, não tem nenhum tipo de relevo. Ou seja, mesmo que o paciente não seja muito treinado, só o fato de corrigirmos a posição da sua musculatura, a posição original, e cobrir com um tecido mais delgado, vai nos permitir destacar formas que vão criar algum tipo de definição, não necessariamente o six-pack. De novo, nós não temos o compromisso de criar definição nos pacientes. Nós vamos sim criar um ambiente propício para que os relevos musculares da profundidade desse paciente vão aparecer, sejam mais treinados ou menos treinados. Mas o que eu posso prometer a esse paciente é que ele não terá aquele abdômen tradicional, super esticado, com um aspecto tubular, com um aspecto plano, achatado. Por outro lado, nós temos que pensar que nós estamos falando aqui de lipoaspiração de definição. E não faz sentido algum criar definição em pacientes que estão muito acima do peso, que não se exercitam, que têm os braços um pouco mais gordinhos, o pescoço mais gordinho, as coxas mais gordinhas e vão receber um abdômen definido. É uma desproporção, uma desconexão muito grande. Então, veja que nós temos sim que selecionar os pacientes quando falamos de lipoaspiração de definição, uma vez que é uma cirurgia de contorno corporal. Nós queremos criar um visual para esse paciente que combine, que tenha um match entre todos os seus segmentos, o tronco, os braços, as pernas, o pescoço, para que tudo faça um conjunto que seja harmônico e atlético. Por isso a lipoaspiração de média definição, ela exige pacientes que tenham um Body Fat Index até 24, 25%, que representa um paciente que tem uma quantidade de gordura que pode ser removida de maneira adequada na lipoaspiração, mas que tenha todo o resto do seu visual compatível com o resultado que nós estamos criando no seu abdômen, no seu dorso, nas suas laterais, coxas, face posterior do braço e deltóides. E para ilustrar isso, vocês podem ver esses slides em que nós mostramos que mesmo o paciente que tenha um pouco mais de gordura, quando ele realiza um treinamento regrado, ele terá sim intersecções musculares palpáveis à contração isométrica. Ou seja, mesmo com um pouquinho de gordura ou pele mais frouxinha sobre o seu abdômen, quando realizamos esse tipo de exame, a palpação dessas intersecções tendinosas, elas podem ser sentidas. E são esses elementos que serão o ponto de ancoragem desse tecido que será reposicionado em relação ao relevo muscular profundo. Ou também temos pacientes que têm essas intersecções quase aparentes, né? Que podem ser também palpáveis. E teremos um terceiro grupo em que essas intersecções já são visíveis e nós vamos utilizar a cirurgia só para criar um detalhe maior em relação à sua definição. Então, são 3 grupos basicamente que nós podemos agir. Aqueles que têm uma forma já bastante atlética e querem um upgrade, são os pacientes de academia, aqueles que praticam treinamento 3, 4 vezes por semana e que querem apenas um detalhamento da sua musculatura, aqueles pacientes que vão à academia, realizam exercícios regulares e têm uma boa musculatura, mas ainda não tem definição alguma no seu abdômen, uma quantidade de gordura média e alguma perda de tensão na pele. E o terceiro grupo, onde temos pacientes que têm mais gordura, mais pele, mas ainda assim nós conseguimos palpar essas intersecções tendinosas na profundidade da sua musculatura. E por onde eu ando
sempre me perguntam, mas Borilli, esse tipo de paciente mais atlético, ele é uma minoria que existe em nossa clínica. A maioria dos pacientes que nos procuram para uma abdominoplastia, para uma lipoaspiração, eles estão acima do peso, têm uma quantidade de gordura maior. Como eu vou adquirir pacientes para realizar essa cirurgia? Bom, primeiro eu diria que existe um grupo que é um mercado novo, que são esses pacientes que frequentam a academia regularmente, que têm um estilo de vida muito saudável e que têm, digamos, uma gordura limítrofe e que atrapalha eles em alguma época do ano em que eles estão mais ou menos definidos. Esse tipo de paciente que não realizava cirurgia plástica porque acreditava que a cirurgia plástica não era para eles, que era uma cirurgia que seria desnecessária, ou muito grande, ou muito arriscada, por um problema pequeno. E essa é a grande ferramenta da lipoaspiração de média definição. Para um paciente que tem uma pequena quantidade de gordura, aquele do grupo 1, nós podemos oferecer, sim, uma melhora da sua performance, uma melhora do seu aspecto, do seu shape, criando uma melhor definição. Então, é muito comum, e talvez seja a maioria dos pacientes que nós tenhamos hoje, são pacientes jovens, que têm 1 ou 2 filhos, uma lipoaspiração prévia, são atléticas, frequentam academia 4 ou 5 vezes por semana, mas têm uma perda de tensão no seu abdômen, um pouquinho de excesso de pele, pouca gordura e uma diástase importante. Esse paciente se beneficia muito da lipoaspiração de média definição combinado a uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia completa. Ou seja, esses pacientes eles não iam procurar uma abdominoplastia completa nunca anteriormente, porque eles não gostavam do aspecto que essa cirurgia criava, de uma cicatriz alta, daquele aspecto super esticado ou de tubo que apagava, na verdade, o relevo muscular da profundidade. No momento que nós começamos a oferecer lipoaspiração de média definição com esses conceitos associados à abdominoplastia, essas pacientes puderam ter a correção de todos esses pequenos defeitos e um abdômen super atlético, sem aquele aspecto estigmatizado de uma abdominoplastia convencional. Então, essa é uma arma poderosa de um grupo de pacientes, de um mercado novo que está se abrindo e quem estiver preparado para recebê-los será pioneiro e sairá na frente. Nesse slide, vocês podem ver uma paciente que tem um aspecto já bastante atlético no pré-operatório, mas obviamente tem alguns elementos que a incomodavam. E a nossa função como cirurgiões plásticos é escutar esse paciente e tentar entregar alguma ferramenta que possa atingir a expectativa delas, mesmo que seja uma alteração pequena, mesmo que seja uma pequena hérnia umbilical com uma pequena diástase infraumbilical, ou mesmo uma lipoaspiração de áreas que têm uma gordura mais resistente à dieta e ao exercício. Ou seja, esse é um exemplo clássico de que o que já está bom pode ficar ainda melhor com a lipoaspiração de média definição, sem nenhum tipo de tecnologia. E nesse outro exemplo, eu comparo 2 tomografias onde nós temos um paciente convencional, que realiza exercícios regulares, mas que tem esse padrão de distribuição de gordura e pele. Veja que a distribuição da gordura é homogênea por toda a parte anterior do abdômen e a pele tem uma distância maior entre a camada do subcutâneo, da derme, até o músculo. E quando comparamos essa tomografia com um atleta, com um real six-pack, com um paciente que tem um six-pack de verdade, que não foi operado, vejam que ele tem a hipertrofia, uma quantidade muito menor de gordura, e a pele dele faz como um envelope de conexão à camada muscular mais profunda. Ou seja, o que nós queremos com a lipoaspiração de média definição é reproduzir esse modelo e esse padrão do real six-pack. Obviamente que durante a cirurgia, eu não vou aumentar a hipertrofia desses pacientes. Eu vou, na verdade, diminuir a quantidade de gordura e levar essa pele para mais próximo da camada muscular profunda. Hoje nós temos o Raft, que é a injeção de gordura dentro da bainha do reto. Isso nos ajuda bastante em pacientes que têm muito pouco volume muscular, apesar de serem bem treinados. Então nós podemos criar um pouquinho mais de relevo muscular, mas sempre lembrando que o compromisso com o paciente é o seguinte: construa seus músculos que nós vamos ajudar a revelá-los. Ou seja, nós não temos o compromisso de criar definição, nós temos o compromisso de criar o ambiente adequado para que o treinamento do paciente vá determinar o seu nível de definição. Isso traz o paciente para muito próximo da gente. Os pacientes têm um interesse e têm uma
aplicação maior no pós-operatório. Eles treinam mais, eles veem mais resultados. E isso é muito legal para ver essa evolução e vocês vão gostar muito dessa sensação. Como podemos observar, nós necessitamos dessa conexão do tecido lipoaspirado com o relevo muscular profundo para que essa pele não fique frouxa, para que não tenha flacidez. E no nosso conceito, na nossa visão de lipoaspiração de média definição, nós não confiamos na pele. Não confiamos na pele porque o grau de retração que qualquer técnica, qualquer aparelho, tecnologia pode atribuir é imprevisível. Dessa maneira, nós temos uma visão um pouco diferente. Nós, no momento que não estamos contando com qualquer retração da pele, nós vamos buscar a conexão dessa pele. Ou seja, existe um grau, obviamente através do exame físico nós vamos determinar isso, um grau do qual nós podemos então prever que essa pele vai se conectar ao relevo muscular profundo com o uso dos moldes de compressão customizados. No momento que, tecnicamente, não for possível essa conexão somente através dos moldes, nós vamos obrigatoriamente indicar a remoção de pele, para que se ajuste a tensão, para que nós possamos obter aquele modelo que nós observamos no Real Six Pack, onde nós temos tensão adequada, pouca gordura e o relevo muscular profundo na parte mais inferior. Dessa maneira, o conceito então é bastante simples. Não confiamos na pele, nós confiamos na conexão. No momento que a conexão não pode ser realizada de maneira eficiente, nós vamos remover a pele. Aqui um exemplo claro de uma paciente que já foi submetida a 3 lipoaspirações, e isso é importante que se diga. As lipoaspirações, quando são realizadas em sequência, na verdade elas atribuem cada vez menos tensão a essa pele. No momento que existe uma cicatrização, uma fibrose em 2 dimensões, em todo, como se fosse um plastrão cicatricial na parte profunda desse abdômen, no momento que nós vamos realizando a remoção dessa gordura, cada vez menos essa pele terá capacidade de contração. Ou seja, depois de 3 lipoaspirações e a última com uso de tecnologias, essa paciente apresenta agora mais fibrose, mais flacidez e um tecido extremamente difícil de ser trabalhado. Mas através da criação de retalhos mais delgados e da desconexão desse tecido e do uso das moldes de compressão no pós-operatório, nós podemos sim recriar um novo ambiente com uma pele na tensão certa, na espessura correta, para que vá se conectar ao relevo muscular profundo. Eu acredito que o uso de tecnologias é extremamente útil e eficiente. É uma ferramenta maravilhosa, desde que indicada para os casos adequados. Muitas vezes o que nós temos recebido aqui em cirurgias secundárias ou terciárias são casos que o paciente já teria uma indicação de remoção de pele, porque não é só a flacidez, mas sim o excesso de pele. E vejo que são coisas diferentes. Um pouco de flacidez, de perda de tensão na pele é um grupo. Excesso de pele é outro grupo. E a tecnologia, certamente, ela não vai resolver o excesso de pele. Então, o uso de tecnologia não substitui a indicação da cirurgia. Porque é importante dizer que, mesmo que a tecnologia induza a uma contração, uma retração dessa pele, é muito difícil de determinar esses vetores para onde essa contração vai acontecer. Não tem como controlar se é para cima, se é para o lado, se é para dentro, ou seja, a pele ela continua ali naquela mesma posição, porém contraída. Ou seja, a quantidade de pele, o volume de pele é o mesmo, ela não foi vaporizada, ela não foi removida. Então, muitas vezes nós temos, num momento inicial, uma contração, no momento da densidade daquela área, e depois de alguns meses, nós temos o que nós podemos ver nesses slides, a perda de tensão completa com a volta da flacidez e às vezes mais intensa, porque aquele tecido foi lipoaspirado e criando o excesso de pele ainda maior. Então, nesse caso que acabamos de descrever, nós indicamos a lipoaspiração de média definição com a remoção de pele excedente para que nós pudéssemos recriar toda essa condição de conexão entre o tecido lipoaspirado e o relevo muscular do paciente. E não podemos deixar de destacar as cânulas com essa furação especial, que na verdade são as grandes estrelas dessa técnica.
A cânula tem essa furação especial, esse design especial de 3 furos em linha de um lado só do tubo por um motivo muito claro. Ela vai proteger o plexo subdérmico de traumas mecânicos. Qualquer tipo de furação diferente dessa, quando esses orifícios da cânula entram em contato com o plexo subdérmico, numa lipoaspiração mais superficial, haverá dano em algum grau. Isso é fato. Portanto, mesmo cânulas com orifícios laterais somente ou multiperfuradas em espiral, elas em algum momento da lipoaspiração vão ter contato com o teto do tecido que está sendo lipoaspirado. Dessa maneira, utilizando essas cânulas com furação somente em linha de um lado só do tubo, o cirurgião controla sempre os orifícios voltados para baixo. Dessa maneira, nós podemos fazer uma lipoaspiração mais intensa, mais superficial, mas, escuta, não mais agressiva. A agressividade está relacionada não ao quanto nós estamos esvaziando aquele componente acima da face. A agressividade está relacionada ao tipo de dano que estamos incutindo ao tecido, ao plexo subdérmico, que é mais superficial. E ele, na verdade, é o grande responsável pelas alterações graves e não graves do tecido no pós-operatório. Sejam fibroses mais intensas, sejam alterações de coloração da pele, sejam mesmo necroses com a morte do tecido completo. Dessa maneira, a lipoaspiração inicia com uma cânula de 4 milímetros de diâmetro para fazer o debulking das camadas mais profundas, abaixo da fáscia. Geralmente realizamos essa cirurgia a 4 mãos, então o auxiliar utiliza essa lipoaspiração mais profunda com a cânula de 4 milímetros, enquanto o cirurgião principal vai utilizar uma cânula de 3 ou 3,5 milímetros na parte mais superficial do retalho. As duas têm o mesmo tipo de furação. Nós vamos realizando esse esvaziamento. Na área da definição anterior do abdômen, somente o cirurgião principal realiza a lipoaspiração, para que não haja duplas passagens ou passagens de maneira diferentes ou inadequadas, para que não vamos criar nenhum tipo de dano maior àquele retalho. Ou seja, a parte da definição fica somente a cargo do cirurgião principal. E depois dessa lipoaspiração, desse esvaziamento das áreas alvo, e na verdade nós, como já dissemos anteriormente, não temos áreas positivas, negativas, áreas em que eu removo mais ou menos gordura. O nosso objetivo na lipoaspiração de média definição é reproduzir lá o aspecto do real six-pack, ou seja, toda a camada que está cobrindo o tecido muscular é homogênea. Nós vamos criar, na verdade, um tecido de cobertura que tem mais ou menos a mesma espessura em todo o contorno corporal desse paciente, para que nós não tenhamos áreas positivas e negativas. Lembrando, nós vamos criar, na verdade, o ambiente adequado para que o relevo muscular profundo do paciente determine o grau de definição. Então, todo o tecido, depois dessa lipoaspiração, ele terá mais ou menos a mesma espessura, seja no dorso, seja na parte anterior. Agora, e aí vem o background lá da videocirurgia, lá do tempo dos endobrow. Depois, enquanto estavam desenvolvendo essa técnica, logo depois da lipoaspiração, eu introduzi a câmera de vídeo dentro da área lipoaspirada. E aí vocês podem ver essa imagem que é fantástica. Eu fui certamente o pioneiro em criar esse tipo de evidência onde nós podemos assistir o que acontece dentro do espaço pós a lipoaspiração. Vejam todas essas trabéculas de tecido fibroso que ligam a derme até o tecido muscular. Vejam que elas estão quase que completamente esvaziadas, ou seja, existe um espaço aqui que será tomado por líquido ou se movimentará no pós-operatório de acordo com o que o paciente vai vestir, ou vai se posicionar, ou vai realizar drenagens ou massagens. Ou seja, esse tecido ele fica muito instável, porque ele tem um espaço agora que não está mais repleto de gordura, somente com essas trabéculas. Esse tecido ele deve ser conectado. Então, para resolver esse espaço todo que nós criamos, nós utilizamos os moldes de compressão. Eles irão fazer o quê? Vão diminuir todo esse espaço morto, criando agora uma nova conexão de uma camada que estava mais longe da parte muscular para que ela esteja num contato mais adequado. Dessa forma, o tecido fica imobilizado sobre a área que eu determino,
Ou seja, na linha média, eu quero que esse tecido vá ao encontro lá da fáscia da linha média. Ele terá uma peça específica desse pad, feito sob medida, que vai empurrar o tecido do andar superior do abdômen para que ele se conecte mais profundamente na linha média. Com isso, ele vai recrutar pele do andar superior para que esse tecido, uma vez conectado, não role mais sobre o umbigo, impedindo a ocorrência do umbigo triste. Ou seja, todos esses sistemas da imobilização do umbigo, do uso de pads, da maneira como se realiza essa lipoaspiração, eles estão interconectados, eles são sequenciais, eles se completam. Eu preciso de todos esses elementos para que eu possa obter os resultados que vocês estão vendo. E vejam que para a criação desses pads, necessitamos de muita ciência e muita pesquisa. Na verdade, nós fomos beber na fonte lá dos expansores de pele nos anos 50 e 60, que já demonstravam que os tecidos sob compressão se comportavam de maneira, dependendo do tipo histológico, de maneira diferente. Ou seja, de todos os tipos de tecido, a gordura era o que tinha a menor resistência à compressão, que acabava se modificando em relação à compressão. Dessa maneira, e baseado também nos estudos de Joffrey de 2011, que demonstrou que cicatrizes sob compressão contínua apresentavam um alinhamento melhor da sua estrutura de colágeno, com fibras que corriam paralelas umas às outras, ordenando melhor esse tecido. Com esses elementos, nós acabamos montando uma hipótese de que o tecido lipoaspirado, logo após ser lipoaspirado, ele poderia receber uma compressão externa, a qual certamente modificaria o processo cicatricial local. Dessa maneira, esses pads que têm uma densidade específica, vejam que eles não são criados ao acaso, não é qualquer esponja, qualquer espuma ou qualquer elemento que você pode colocar num tecido lipoaspirado. Se ele for muito duro, ele vai danificar o tecido. Se ele for muito macio, ele não vai funcionar. Então, eu preciso, e ao longo de todos esses anos, nós estamos trabalhando um melhor elemento. Já temos uma evolução bastante adequada. Hoje nós já estamos trabalhando com uma industrialização desses pads de compressão, para que eles possam ser reprodutíveis de uma maneira que você possa, na sua clínica, utilizar sem precisar se preocupar se ele é muito macio, muito duro, se ele é maior ou menor. Ou seja, serão pads customizáveis com a densidade adequada, segura, para que nós não tenhamos nenhum tipo de lesão na pele. Ou seja, eu preciso da densidade certa para que a pressão que seja exercida sobre aquele tecido que foi lipoaspirado seja eficiente, eficaz, não gerando nenhum dano no tecido e também não estando ali só para atrapalhar, não causando nenhum tipo de efeito. Com a densidade certa, a pressão certa, pelo tempo certo, e nós vamos falar disso nas próximas aulas também, nós teremos uma organização da cicatrização, ou seja, eu posso controlar como o colágeno se distribui naquelas áreas. E isso vai nos criar 3 elementos. Eu vou ter uma pele mais lisa, eu vou ter a conexão do tecido e eu vou ter a minha definição. Tudo dependendo dessa minha compressão e dessa minha conexão constante. Por isso que nós não realizamos nenhum tipo de massagem ou drenagem ou manipulação desse tecido nos primeiros 30 dias na parede anterior do abdômen. Porque o que eu quero, na verdade, é que há essa imobilização constante que está, sim, ordenando minhas fibras colágenas. Qualquer mobilização desse tecido nesse período, eu posso acabar desfazendo essa orientação, porque eu vou criar um espaço onde o líquido vai penetrar e vou acabar perdendo a minha definição e a minha conexão. Então, essas compressões serão utilizadas já no pós-operatório imediato. O paciente já sai da sala cirúrgica com essa compressão, porque nós também conseguimos avaliar e identificar que logo nas primeiras 48 horas nós já temos uma imobilização que é bastante frágil, mas que é muito eficiente, que é de fibrina e do coágulo, que na verdade serão uma matriz, serão um ninho para a forma e para a fibrose guiada que nós teremos ao final de 45 dias. Então nós já saímos da sala cirúrgica com o paciente com esses moldes de compressão, ele vai usar esses moldes por 30 dias, obviamente vai retirar para tomar banho e vai voltar a colocar. Eles são bastante simples de manuseio e dessa maneira nós teremos esse controle dessa fibrose guiada. Nós temos nesse slide
a evidência dessas amostras de tecido, onde nós podemos, de acordo com os resultados lá de Geoffrey, podemos comparar os mesmos achados, onde nós temos fibras orientadas e bem alinhadas no tecido que está sob compressão e fibras desalinhadas e com irregularidade do tecido nas zonas comuns de lipoaspiração, que são aquelas sim que vão se beneficiar de massagem, de drenagem, mas que não são as zonas de definição. Dessa maneira, vocês podem ver também nesse outro slide, aqui a colocação do molde de compressão e depois da remoção em 48 horas dessa mini abdominoplastia, vocês podem ver que existem áreas negativas. Vejam esses pequenos relevos em áreas planas e negativas e áreas positivas. Ou seja, lembrem que nós não criamos uma lipoaspiração com zonas de gordura positivas e negativas. Lembrem que no final da cirurgia não tínhamos nenhum tipo de definição com o paciente à mesa, deitado, relaxado. Mas, no momento que colocamos o nosso molde de compressão, ele empurra as zonas de transição musculares para o local onde nós queremos a definição. No momento que removemos esses pads, nós podemos identificar exatamente as zonas que nós estamos criando definição de verdade, conexão de verdade em relação à musculatura profunda. Então, dito isso, você acredita que utilizando esses elementos será possível entregar um resultado superior ao seu paciente? Isso tudo da lipoaspiração de média definição fez sentido para você? Isso é mais real? É mais previsível? Eu vou lhe dizer que todos esses movimentos que compõem a lipoaspiração de média definição, você já faz. Sempre fez. Talvez não nessa intensidade, talvez não nessa ordem. O que nós fizemos, na verdade, foi só reunir uma sequência de passos para que nós pudéssemos entregar um resultado que fosse mais previsível. E basear a definição nos músculos do paciente realmente é o que nos traz um desfecho muito satisfatório. Vocês podem ver agora uma sequência de casos que não foram operados por mim, foram operados por alunos do curso. E é muito gratificante ver esses pré- e pós-operatórios de cirurgiões que tinham, muitas vezes, outra visão do que seria uma lipoaspiração sem energia externa e que puderam, sim, juntar-se ao time da lipoaspiração de média definição, tendo resultados muito superiores, tendo resultados previsíveis e que estão muito satisfeitos com o que eles aprenderam aqui, e é o convite que eu faço a todos vocês, que venham para participar dessas outras aulas. Nós teremos a próxima aula no dia em que aparece aqui na tela e discutiremos então a mini abdominoplastia, a abdominoplastia de média definição, a criação dos retalhos super delgados com a utilização dos moldes de compressão, ou seja, nós teremos uma aula imperdível. Gostaria de convidá-los já para que participem. É um complemento, é uma sequência importante do nosso curso. Na próxima aula também nós vamos discutir a técnica específica da prevenção de umbigo triste, vamos discutir a prevenção e o manejo de complicações, a utilização de câmeras térmicas, da monitorização desses retalhos superdelgados. Será imperdível. E esse curso é um curso híbrido. Ele tem essa parte teórica, em que você pode, através das aulas gravadas, assistir a qualquer tempo na sua casa, na sua clínica, e também terá a possibilidade de vir a Porto Alegre e entrar no bloco cirúrgico, no campus operatório, para que nós possamos discutir e treinar aspectos bastante específicos da lipoaspiração de média definição. Essa é uma oportunidade VIP para que você possa, além da parte teórica, também dividir e trocar experiências comigo dentro da sala de cirurgia. Obviamente, esse formato VIP de presença aqui em Porto Alegre, ele tem vagas limitadas e dessa forma nós criamos um grupo VIP de pré-inscritos de forma gratuita para quem tem interesse nesse curso, nesse formato, e está aparecendo aqui na tela para que vocês possam já realizar essa pré-inscrição e para que possam obter informações sobre o curso e sobre as inscrições.
Então, por hoje é só. Para quem desejar, essa aula pode ser assistida mais uma vez antes da próxima aula, que será o lançamento oficial do curso. Nós gostaríamos de agradecer a todos. Encaminhem para os cirurgiões plásticos que desejam realizar um curso de lipoaspiração de uma maneira tão eficiente. E espero todos vocês na aula que aparece aqui na tela, na data que aparece aqui na tela. Um abraço e boa noite a todos.